Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Estamos apresentando mais um vídeo, mais um estudo da doutrina espírita em gotas de luz. Hoje nós vamos apresentar a Revista Espírita e vamos também apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? O primeiro é da Revista Espírita de dezembro de 1863, num destaque que retiramos de uma mensagem intitulada Os Conflitos, assinada pelo espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso. Foi escrita e recebida pelo médium Sr. Dambel e se encontra na Revista Espírita de dezembro de 1863. E no trecho dessa mensagem, Erasto diz o seguinte: em meio a esta avalanche de mediocridades, de impossibilidades e de utopias, ou seja, fantasias, irrealizáveis, a verdade esplêndida desabrochará na sua grandeza e majestade. Erasto. Nós verificamos em vários setores da nossa sociedade, da nossa humanidade, estudos, orientações. Hoje tão comum, né, falar o fake news, né, notícias falsas e estudos falsos sobre todas as situações que envolvem a nossa sociedade. O movimento espírita também foi atingido por essa avalanche de mediocridades. Não falamos aqui da doutrina espírita porque ela se encontra dentro da verdade. Mas muitos livros que estão presentes no movimento espírita falam situações que não condizem com a realidade, são irrealizáveis e elas confundem mais do que orientam os que pretendem estudar a doutrina espírita. Falam de aerobus, que vamos andar, né, de aerobus no mundo espiritual. Isso só é apresentado por um livro e por um médium e por um espírito. Falam também que não vamos poder comer carne no mundo espiritual, só vamos poder comer vegetais, seremos todos veganos. E falam também que se dá um jeitinho lá no mundo espiritual para comer um churrasquinho. Vejam essas coisas que são apresentadas no movimento espírita, meus amigos, dentro dessas obras acessórias. Encontramos também orientações dizendo que nem todos os espíritos serão salvos, alguns Deus criou, mas que vão ficar perdidos por toda a eternidade. É justo isso? Não, né? Mas se encontra dentro dos livros que estão presentes no movimento espírita. Falam também que o espírita deve seguir na contramão do progresso. Ora, meus irmãos, outro absurdo. São utopias, ou seja, fantasias irrealizáveis diante da verdade. É uma avalanche de mediocridades. Na doutrina espírita, nós encontramos a verdade. Então, devemos seguir as orientações apresentadas na codificação espírita, que foi realizada sob dois aspectos, o humano e o divino, com as orientações e o método empregado por Allan Kardec, bem como as instruções trazidas pelos espíritos superiores na gerência geral do nosso Mestre Jesus. Então vamos agora, depois desse alerta, vamos ao estudo de uma mensagem do Espírito da Verdade, o nosso Mestre Jesus. Vamos lá? Diz assim: está no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de José Herculano Pires, os obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, o nosso Mestre Jesus. É uma mensagem que foi trazida em Paris em 1862, se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu coloquei ali embaixo um link para que você desejar, né, ler a mensagem novamente, você vai só clicar ali e você já chega lá no link
e a mensagem é pequenininha e dá para ser estudada com muita facilidade. A mensagem diz assim: chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Aí, mais uma vez, temos, o mérito dos atos de caridade por aqueles que trabalharam pela divulgação, pela boa compreensão da doutrina espírita, receberão o seu pagamento, mas de forma centuplicada. Falamos desse estudo, dessas orientações, no último estudo aqui de Gotas de Luz, no canal Caminho Espírita. Então chegamos a um tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. E o nosso Mestre Jesus nos diz: felizes serão aqueles que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade, ou seja, trazendo apenas a verdade ensinada pelos espíritos superiores e na direção geral do nosso Mestre Jesus. E não essas fantasias irrealizáveis que não condizem com a verdade. Aí está o desinteresse, porque muitas das vezes obras publicadas no movimento espírita têm o único interesse de lucrarem. Essa é a grande verdade. Ainda diz a mensagem do nosso Mestre Jesus: felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos milindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então, a mensagem fala ali sobre os milindres, que muitas das vezes encontramos em vários setores da nossa sociedade, inclusive no movimento espírita. Nos centros espíritas encontramos grupos ainda carregados, desse sentimento de vaidade, de orgulho, e que causam grandes milindres dentro do próprio movimento espírita. Então Jesus nos diz: felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Trabalhar, em conjunto, com dedicação, com desinteresse, com amor, com bondade, com benevolência, para que todos nós possamos aproveitar os ensinos da codificação espírita. Seguindo, diz a mensagem: mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade dos vossos irmãos? E vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de socorrer? Então, esses serão os infelizes, porque em vez de trabalharem em prol do desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa humanidade, ensinando a verdade, muitas das vezes escolheram as situações mentirosas, irrealizáveis, fora da verdade. Seguindo, diz a mensagem: por que pedis graças, se procurastes a recompensa dos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes, vejamos o que o Mestre diz:
são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. E ele ainda diz: e estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Ou seja, os orgulhosos, os vaidosos, os que ensinaram a mentira, as fantasias, serão excluídos desses mundos mais felizes, e aqueles que trabalharam para o progresso dos seus irmãos, aqueles que trabalharam com desinteresse e não desejaram lucrar e viver dos bens materiais na face da terra, receberão essas graças de maneira centuplicada. Meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua participação nos nossos estudos, nos estudos do canal Caminho Espírita, na série Gotas de Luz. Apresentamos um destaque da Revista Espírita e apresentamos a mensagem do nosso Mestre Jesus no capítulo 20, Os Obreiros do Senhor. A todos vocês, muita paz.